missão do Senhor agora está totalmente ativa, chegando a vocês agora 10 da noite, horário aqui de Geneve, e vocês podem ver muito claramente que o Senhor está oferecendo uma oportunidade muito poderosa para as pessoas desse continente também saber de que o Messias está vindo. E este é o maior privilégio de todos que cada nação, cada povo pode receber. Poder ouvir que o seu Criador, o seu Rei, o Senhor, o Deus deles está vindo, e que eles recebam o momento oportuno para se preparar antes do dia acontecer. E nós temos uma equipe internacional que irá conosco para todo lugar. Agora mesmo abençoamos o Senhor porque cada nação abriu todo lugar globalmente agora. Nós temos Finlândia, nós temos Denmark, a Europa inteira. Da Suíça até a Britânia, até a Turquia, até mesmo em Israel, com uma conferência em Jerusalém, até Nova Zelândia, Austrália, grande igreja na Ásia, Coreia do Sul. Isso é muito grande o que aconteceu. Agora vocês podem perceber que o Messias está vindo. Por isso que, por aqueles que foram visitados antes, como o Quênia, esta agora é a oportunidade para o Quênia também se preparar. E receber isso como uma chave de que o Messias está vindo e eles precisam preservar seus ganhos para ter certeza de que, assim como estamos ocupados para fora com outras nações, o Quênia não perca os ganhos que eles receberam por um bom tempo, provavelmente por 21 anos, desde que o Senhor nos trouxe ao cenário da igreja, a casa global do Senhor, o corpo de Cristo. Então, agora, a missão está ativa e o Senhor está falando. Nós ouvimos que viemos ao vivo no ar para compartilhar sobre o que o Senhor tem falado sobre as profecias, os eventos que falam sobre Israel, os eventos que falam sobre as nações da África Oriental e muitos outros eventos. E agora, em Europa, na segunda fase da guerra da Ucrânia vai acontecer, onde a Rússia vai atacar um míssil que vai atingir a França e o outro no Reino Unido, e eu não sei se o outro atinge Washington, talvez não seja isso, talvez seja o que atinge Washington seja um terremoto que sacude a Casa Branca e água que sai de baixo, e até mesmo o domo do Capitólio, ele cai. O Congresso do Senado da cidade. Então o Senhor vai trazer os poderes globais, a cidade global de poder, sacudindo eles para que eles saibam que o reino insacudível do Messias está vindo e sacudir a humanidade dos seus confortos e complacências para que agora eles possam buscar um reino maior, uma cidade maior, um país maior. Porém, agora, o tópico principal, como vocês devem ter ouvido na missão, agora, como eu disse, terminamos com Lisboa e agora estão preparando uma reunião muito maior depois que eles viram o que aconteceu lá. E agora será muito maior agora. Também ouvimos que o presidente das igrejas pentecostais globais, que está hospedando a missão inteira, depois de Portugal, agora temos Geneve, como eles chamam, e também Lausanne, que ontem foi aqui na Suíça, e foi muito poderoso para aqueles que conseguiram participar desta reunião. E agora de volta a Geneve para
3 dias, 2 dias de conferência e o grande final. E depois disso vamos para Itália, Barcelona, na Espanha e muitas outras cidades na Espanha, de qualquer maneira. Então estaremos ao nosso caminho para Fiji. Eu acredito que depois disso talvez seja Holanda, Bruxelas e muitas outras nações. Nosso foco será bastante na Europa por um tempo, porque por um bom tempo eles foram deixados para trás. Então o Senhor está realmente tentando estabelecer uma sala de aula, um padrão, um modelo do Quênia durante estes muitos anos, até mesmo aqui no Brasil. Eles ouviram aqui na rádio o presidente das Assembleias Pentecostais de Deus ligando para a rádio de uma maneira muito séria. Então eu preciso ir para Equador. Eu sei que temos uma reunião em Venezuela, o convite do próprio presidente lá, então faremos um grande avivamento em Caracas, porém realmente devemos chegar ao Equador. E muitas outras nações, Camarões está ativo, DRC Congo está ativo. Também lembre-se da missão estabelecida de estabelecer nossa sede central na Europa e também um quartel-general para as regiões francófonas em Abidjan. Então tudo isso acontece no mesmo tempo, por isso Quênia deve preservar seus ganhos e com muito cuidado. Mas posso ver que o avivamento no Quênia está muito poderoso. A maneira que o Senhor fala comigo a respeito disso é lindo. E na Europa, temos focado em falar com as nações da Europa, inclusive a Igreja de Cristo na Europa. E nesta conversa eu tenho falado com eles que o Senhor saiu muito claramente e limpo para falar com eles de que o Messias está vindo. E que neste anúncio, dentro do glorioso anúncio sobre a gloriosa vinda do Messias, muito vividamente claro, conforme a instrução que o Senhor tem falado para as nações da Europa. E agora, este é o momento em que a Europa realmente precisa de ajuda, porque eles se desviaram bastante. Na nossa ausência, eles realmente se desviaram da chuva, vamos assim dizer, do caminho. E eles realmente se apartaram do caminho. Vocês sabem que agora temos daqui um mês o orgulho gay vai consumir o continente inteiro. Abortos são legalizados em países como este. Vocês podem imaginar o genocídio, o massacre de bebês que ainda não nasceram. São perfurados e arrancados dos ventres. Vocês sabem qualquer maneira que eles usam para abortar. E muitos anos atrás, nesses países, acredito que Veneza foi legalizado, onde qualquer pessoa pode escolher que ele quer morrer, então eles recebem ajuda para morrer de qualquer maneira que eles desejam. Então este é o tipo de lugar em que estamos, e a igreja precisa de muita ajuda, conforme perceberam. Talvez devamos começar desde o começo com passos de bebês para trazê-los aos caminhos de Yahweh, porque eles se afastaram por causa da porosidade, influência e comprometimento que há na terra. Então as pessoas vêm para a igreja depois do trabalho, que é 8 da noite, e para Lausanne. Isso foi grande porque foi no meio da semana. E eles vieram dos seus trabalhos, os doutores, médicos, advogados, todos vindo. Então vocês poderiam dizer que foi um grande desafio, um grande momento. Que eles ainda vieram no meio da semana, 8 da noite mais ou menos, mas eles vieram à casa do Senhor. Então estão dispostos, assim como os outros países.
Eles disseram, veja, nos dê uma oportunidade, estamos dispostos, veja, isso somos nós, essa é a nossa condição, não podemos mostrar o que não somos nós, veja, precisamos de ajuda, precisamos da sua ajuda para ser direcionados. Então foi isso que aconteceu. Então a missão, em termos de instrução e dar direção, tem estado ativo agora em ajudá-los. A Suíça, como eles dizem, é um país central na Europa, o mais central, mais desenvolvido, mais poderoso. Eu não sei a maneira que você pode descrevê-la. Realmente é um pedaço central da Europa, desta cultura europeia e assim por diante. Então, isto realmente é o melhor local para dar direção e conselho e a instrução do Senhor. Então, o Senhor focou eles para o fato de que eles devem perceber que não importa quão desenvolvido, ultramoderno e assim por diante, ainda a vida nesta terra é temporada. Então, este é o tópico principal que saiu claramente na instrução para essas nações, especialmente aqui, que a vida aqui é temporária e que, como ontem na reunião em Lausanne, eu toquei em Lucas 16, versículos 19 ao 31, que se chama parábola, porém não é uma parábola, onde Jesus realmente trouxe muito claramente o fato de que a vida nesta terra é temporária e esta é a maior âncora na entrega da mensagem para as pessoas desse continente, que eles precisam perceber que não importa quão maravilhosa a vida deles são nesta terra, nesta nação da Europa, eles precisam entender que a vida nesta terra é temporária. E que nesta parábola, novamente, que falamos ontem, você vê claramente que o homem rico e Lázaro nem é uma parábola em si, não é uma parábola porque nomes são dados. E na maioria das parábolas, os nomes não são dados, mas nesta parábola em particular você vê que Lázaro é mencionado, Abraão é mencionado. A parábola que diz que havia um homem rico vestido em púrpura e linho fino e vivia em luxúria todos os dias. No seu portão havia um mendigo deitado ao seu portão e ele tinha muitas feridas e ansiava comer do que caía da mesa do homem rico. Até mesmo os cães vinham e lambiam suas feridas, o pobre homem Lázaro. Ele estava no portão, mas o tempo veio em que o mendigo morreu e os anjos o levou para o lado de Abraão, mas o homem rico também morreu e foi enterrado. E no Hades, quando ele estava em tormento, ele olhou para cima e viu Abraão longe à distância e Lázaro ao seu lado. Então ele chamou ele, dizendo, Pai Abraão, tenha compaixão de mim, envia Lázaro para molhar o seu dedo na água para refrescar minha língua, porque estou em grande agonia neste fogo. Versículo 25 de Lucas 16, Abraão respondeu, Filho, no tempo de sua vida, você recebeu suas boas coisas, enquanto Lázaro recebeu coisas más, ruins. Mas agora ele é confortado aqui e você está em agonia. Além disso, entre nós e você, existe um grande abismo estabelecido para que aqueles que querem ir daqui para você, para que aqueles que desejam sair daqui para você, não pode, ninguém pode atravessar daí para nós. Versículo 27 ele diz, ele respondeu, então imploro, Pai, envia Lázaro para minha família, porque eu tenho 5 irmãos, deixa ele
ir alertá-los para que eles também não venham para este lugar de tormento. Versículo 29, ele diz, Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam eles. Você sabe que isso está em vermelho. Jesus entrega a eternidade das nações, ou toda a humanidade, nas mãos dos profetas, ali mesmo, os profetas de Yahweh. Que qualquer um que não ouvir aos profetas de Yahweh não entrará no reino de Deus. Essencialmente o que ele está dizendo aqui. E ele diz que não, pai Abraão, ele diz, mas se alguém dos mortos ir para eles, eles vão se arrepender. Abraão disse a ele, se eles não ouviram a Moisés e os profetas, eles não se deixarão se converter, nem mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Em outras palavras, os sinais e maravilhas que os profetas fazem devem ser suficientemente convencer uma alma de se converter, receber Cristo e entrar no glorioso reino de Deus Todo-Poderoso. Então, este é o tópico que está conduzindo a missão aqui para que essas pessoas saibam, as pessoas da Suíça e Europa agora, que a vida nessa terra é temporária. Não importa quanto você desfruta disso ou ama isso. Então, nós vimos muito claramente aqui que o Senhor está transmitindo isto para a Suíça. E ele está dizendo a eles que há dois locais, dois destinos. Que a humanidade tem apenas dois destinos. Um é o paraíso no céu, que é uma recompensa para aqueles que viveram fielmente, e a outra é o lago de fogo, fogo do inferno e tormento, que na realidade é uma retribuição. Então, dois tipos de pessoas diferentes, até mesmo dois tipos de vidas, estilos de vidas na Terra. Eles terminam em dois tipos diferentes de destinos. Esta é a mensagem sendo trazida aqui, para que eles tenham tempo de se preparar para o seu destino, sua eternidade. E nesta conversa e instrução, o Senhor trouxe muito claramente para que eles saibam que o juízo de Deus, essencialmente, é uma recompensa. Será executada estritamente de acordo com a maneira que alguém vive aqui na Terra, baseado nas suas ações e obras. Por isso, então, que a mensagem sem parar para a Europa agora é para reformação, para arrependimento e a reformar, consertar os seus caminhos para que eles possam retornar para os caminhos do Senhor, o temor a Deus, arrependimento e santidade, receber a Cristo, nascer de novo e permanecer lá em santidade e fazer boas obras. Então, esta é a missão em que estamos aqui agora. Para que eles saibam, esta missão inteira é para que eles compreendam que o Senhor trouxe muito claramente e limpo. Ele está anunciando a vinda do Messias, porém ele também está dizendo a eles que eles devem estar cientes que Deus julga a maneira que você vive nessa terra e recompensa de acordo com as suas ações e obras e trabalhos. Ações são obras aqui na terra. E o propósito principal pela qual estamos anunciando o Messias e dizendo a eles que Deus vai julgar a maneira que eles vivem aqui e devem se reformar. Isso deve encorajar cada um deles, encorajar todas as comunidades, nações, nacionalidades da Europa, cada pessoa individualmente, para buscar fazer o bem, viver em justiça, em santidade e evitar o mal. Porque Deus vai julgar de acordo com isso, ou seja, uma recompensa, ou seja, retribuição, juízo. Então, eu quero dizer que enquanto a salvação que estamos trazendo a eles, a salvação de Cristo, nascer de novo, é estritamente baseado na fé, porém estamos deixando muito claro que, no entanto, o próprio Senhor assegura que as boas obras são as verdadeiras manifestação da verdadeira salvação da graça. Então você vê que, essencialmente, que o livro de Mateus, capítulo 16,
Mateus 16, versículo 27 está sendo avançado nesta conversa com a Europa, para que eles saibam que o Senhor vai julgar de acordo com o que você vive. Você não pode viver da maneira que você quer. Até mesmo em Lausanne, ontem, e também em Lisboa, e toda a parte, eles se vestem como querem, se vestem como o mundo, as calças apertadas, roupas tão caras deste mundo que eles estão focados em outra coisa. É isso que está na igreja. O Senhor está falando disso. As roupas curtas. Ele está encorajando eles a entender que, no entanto, há uma consequência na maneira que você vive nessa terra. Mateus 16, 27, ele diz, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então ele recompensará cada um de acordo com as suas ações. Então, realmente, o que você fez será muito importante, como que você viveu. E é por isso que o anúncio na gloriosa vinda do Messias chegou aqui, e o ênfase é para que eles se arrependam, pois haverá uma consequência nas suas ações, como você fez as suas obras, como viveu nessa vida. Na realidade, vai se tornar no seu destino. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, o Senhor traz o seguinte, ele diz, veja, eu estou vindo em breve. E a minha recompensa está comigo, e eu darei a cada pessoa de acordo com o que ele fez. De acordo com o que fez. Então, no versículo 13, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, isto se tornou um tópico sem parar, encorajando e instruindo a Europa. E agora, para agora mudarem suas ações, seus feitos e suas obras, para serem nascidos de novo pela graça, aquela graça de dentro que deve produzir boas obras, deve produzir obras santas, para alcançar outros com o Evangelho, para viver em retidão com o Senhor. Pois o Senhor é santo, até mesmo aquele que fala com vocês aqui, é porque Ele é glorificado, por isso que Ele permanece diante do Senhor. O Senhor, Ele é santo. É porque o Senhor tirou todo o meu pecado, todos os meus pecados. Por isso que podemos falar com Ele dentro da sala do trono. Ou então, não é possível. Esta é a mensagem que está saindo claramente. Você precisa adotar um estilo de vida que é totalmente separado do pecado deliberado. E Romanos capítulo 2, versículo 6, que também vem por toda parte para enfatizar a missão à Europa, para enfatizar a eles que haverá consequências. Eles agora precisam se reconciliar os seus caminhos com o Senhor. No livro de Romanos, capítulo 2, versículo 6, ele diz, Deus retribuirá a cada um conforme o que fizeram. Isto é, essencialmente, o que está brilhando de Lucas 16, 19 ao 31, Lázaro e o homem rico, que estritamente baseado nas suas ações, seus atos, seus feitos, seu estilo de vida nesta terra, determina o destino, respectivamente. Um foi para o céu, o lado de Abraão, e outro foi para o lago de fogo, onde existe o tormento. E o mesmo está sendo reiterado em Salmos 62:12, o tópico da mensagem que estamos enviando à Europa, e também por extensão a todas as outras nações, para que eles saibam que a maneira que você vive nessa terra terá consequências sérias, referente ao seu destino, onde você vai parar. Onde você vai parar como o seu destino, a sua casa, o seu lar eterno, o lugar eterno onde você passará a sua eternidade. E é por isso que você vê em Jeremias capítulo 32, 19, ele diz o seguinte, Jeremias 32, 19, ele diz, a mensagem que estamos trazendo à Europa, que é tempo de se arrepender e se corrigir, viver retamente com o Senhor.
que isso vai definir onde você vai passar a sua eternidade. Então ele diz o seguinte, no versículo 19 de Jeremias, capítulo 32. Ele diz, grandes são os teus propósitos e poderosos são os teus feitos. Os teus olhos estão atentos ou abertos a todos os atos dos homens, da humanidade, em outras palavras. Tu retribuis a cada um you reward each person. I don't know whether there is an echo. Someone has left the microphone open in the studio. I don't know whether that will interfere with the recording. I just don't understand. Because I thought at least they have been trained professionally in that studio. Because what matters is that there must be a recording that can be replayed later. Na transmissão. Ok, agora... That means the microphone is left open. Someone is trying to follow the message through the microphone. O profeta do Senhor está reportando pequeno problema técnico na transmissão. Agora, esta missão aqui, esta é uma missão muito séria para este país, e esta missão está instruindo eles para consertar seus caminhos. A mesma oportunidade que o Quênia recebeu quando receberam a oportunidade de se arrepender e receber este avivamento do fim enorme que os prepara para o reino de Deus. O avivamento de restauração, restaurar de volta os caminhos do Senhor, para o caminho de Deus. E nós vimos a mesma consequência que está saindo de Lucas 16, 19 e 31, que a maneira que você vive nessa terra vai determinar seu destino. Este é o tópico principal da missão que está nos enviando para todas as nações globalmente, para dar a eles uma oportunidade igual de se arrepender, porque uma vez que eles perceberem que a maneira que eles vivem aqui vai mudar, vai determinar o seu destino, então eles vão aceitar, receber o Senhor e ser fiel a Ele e entrarão no céu. Esta é a missão em que o Senhor nos colocou. O Senhor nos colocou. E você vê a mesma coisa sendo reiterada em Jeremias. Novamente, tudo isso está vindo desde Lucas 16, 19 e 31. Jeremias 17, versículo 10, onde ele diz: Eu, o Senhor, busco os corações e examino as mentes para recompensar cada um de acordo com sua conduta, de acordo com o que suas ações merecem. Realmente o tópico principal da Bíblia inteira. Esta é a missão em que o Senhor nos colocou para todas as nações da terra. Que cada nação receba a oportunidade de reformar seus caminhos e possam viver em conformidade e reconciliação com o Senhor e possam mudar o seu destino do lago de fogo para o mais glorioso e eterno reino de Deus Todo-Poderoso. E também vemos isso sendo refletido. Também estou simplesmente expandindo para vocês esta obra prima da missão do Senhor para este continente, de dar oportunidade à Europa para que a Europa se arrependa, para que a Europa se aparte do pecado, se arrependa e agora se prepare para o reino de Deus. Esta é a essência da missão que nos traz para a terra, que cada pessoa, cada ser, cada comunidade, língua, nação possa receber a oportunidade de mudar seu destino, mudando sua conduta aqui na terra, antes do dia acontecer. Por isso o Senhor nos envia para as nações. Efésios, ele diz o seguinte, ainda reiterando esta obra-prima que nos enviou para a Europa, para dar uma oportunidade a eles, que quando eles ouvem o anúncio, que o Messias agora está vindo, eles possam mudar seus caminhos, se reconciliar ao Senhor, caminhar de acordo com os caminhos de Deus e entrem no reino de Deus. Mude o destino deles. Efésios capítulo 6, versículo 8, ele diz o seguinte, ele diz: porque você sabe que o Senhor recompensará cada um por qualquer bem que fez, queira seja escravo ou livre. Então isto é dado a vocês no contexto do fato de que qualquer obra que você recebe para fazer é contado para você estar fazendo
Você faz para o Senhor, então você faz de todo o seu coração, toda a sua alma e toda a sua vontade. Então ele está dizendo que se você serve o Mestre nessa terra, não tem como ele dizer que conforme você está fazendo aquele trabalho, dele dizer se você está fazendo com todo o seu coração ou alma, ele não pode dizer isso, não tem essa capacidade. Então, novamente, ainda ancorando na mesma coisa, que há uma recompensa vindo, que haverá uma recompensa. Que haverá uma recompensa. E esta é uma motivação muito importante para as pessoas viverem em santidade e analisar a maneira que vivem nessa terra, mudar a maneira que vivem nessa terra. Então, Lucas 14, ainda nesta missão em que estamos aqui na Europa, para dar a eles uma oportunidade ampla que o Quênia recebeu de mudar o seu destino, assim como o Quênia. Aqueles que ouviram a voz do Senhor, aqueles que não ouviram não importa, eu já vi eles até torrando no lago de fogo, nem isso não é vocês. Então uma vez que eu vi, então realmente vi, e todos sabem que esses tipos de servos e profetas do Senhor, eles veem tudo até o fim. Na realidade, é incrível que toda vez que as pessoas vêm diante de nós, qualquer pessoa que vem a nós, normalmente eu posso ver imediatamente se como aquela pessoa vai morrer ou se ela vai acabar no lago de fogo ou no reino de Deus. Então você vê que quando pessoas vêm e brincam com a presença do Senhor, eu tremo, eu digo, ai, se eles soubessem, porque eu sei de tanta coisa. Até o fim. Mas de qualquer maneira, Lucas 14, ele diz o seguinte, versículos 13 e 14, ele diz o seguinte, But in Luke chapter 14, 13 and 14, he says the following. Eu farei o que você me pedir em meu nome. O que quer que você pedir em meu nome. Para que o Pai... Eu peço perdão, isso é João. Por favor, me dê um momento. João capítulo 14. Estou lendo do versículo 13 e 14, apenas 2 versículos, ele diz o seguinte. João 14, povo abençoado. Então ele diz, versículo 13, você poderia ler o 12, mas o 13 diz o seguinte. Na realidade, Lucas 14, 13 em diante, ele diz o seguinte. Quando, porém, der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Bem-aventurado será você, porque esses não têm como retribuir a sua recompensa, virá na ressurreição dos justos. Então o que quer que você fizer nesta terra vai determinar o seu destino, o seu lugar eterno. Então ele diz, quando você fizer uma festa e convide os destituídos, eles podem não poder te pagar aqui, mas baseados no que você fizer, este ato, esta ação que você fizer, ele está dizendo que vai determinar a sua eternidade, se você vai entrar no céu ou no lago de fogo. Se você fizer tal coisa, vocês serão recompensados na glória, ainda firmando na mesma coisa. Por isso que vemos em Mateus capítulo 5, versículo 10 e 12, ele diz, abençoados são aqueles que maior será a sua recompensa quando você é perseguido aqui, e você persevere aqui. A maneira que você age aqui determina quão grande será a sua recompensa na glória. Isso é muito, muito sério, esta missão aqui. Em 2 Coríntios capítulo 5, ele ainda fala o mesmo. Então ele está dizendo que é melhor, portanto, você anseia estar com o Pai no céu, porque você sabe que tudo aqui embaixo é temporário. Enquanto você estiver confortável na sua tenda aqui, então você está longe do Senhor. Mas quando você está longe deste corpo, então você está com o Senhor. Então isso é muito sério. Muito, muito sério o que o Senhor trouxe a este continente, dando a eles uma oportunidade de reformar os seus caminhos para tomar o seu rumo de volta para o Senhor. Porque você vê que há uma geração inteira que se desconectou do Senhor, nem sabem que é o Senhor. Eles se desconectaram do Senhor
O trem deles vem no momento correto, os aviões se movendo, tudo acontecendo rapidamente, os melhores hospitais, melhores ruas, tudo, qualquer coisa. Os veículos tão espertos, desenvolvidos. Se você passar do limite de velocidade, o carro fala com você. Se você falar no fone, o carro responde a você. É incrível. Desta maneira, eles se perderam nisso, mas eu estou aqui para dizer a eles que esta vida é temporária. E o Senhor Todo-Poderoso vai julgar, retribuir ou recompensa, baseado na maneira que você vive nessa terra. Que a maneira que você escolhe viver aqui, essencialmente, determina o seu destino. É por isso que estamos aqui, para falar com esta nação da Suíça e os pastores e igrejas, para que eles saibam disso. E como eu disse, o exemplo que eu mencionei ontem em Lausanne é de Lucas 16, 19 ao 31, que não é uma parábola, porque você percebe que nomes são dados, Abraão mencionado, Lázaro mencionado, e o significado disso é que realmente existe um local que se chama céu, e que haverá um lugar que se chama inferno, lago de fogo, lugar de tormento. E você ouve que, conforme lemos, Lázaro morreu, então o homem rico morreu. Ambos morreram. Ele diz então, em outras palavras, ainda estamos transmitindo isto a esta nação, dizendo a eles que em Hebreus capítulo 9, 27, o Senhor diz: a todos os homens é destinados à morte. A não ser que o arrebatamento aconteça e você está em justiça e você vai para a glória. Mas Gênesis capítulo 13, 19, que o pó deve retornar ao pó. Não importa quanto amamos a vida aqui na Suíça, ninguém fica aqui para sempre. Esta é a mensagem transmitida para que agora eles possam pensar no seu lar celestial, a vida após isto aqui, que o grande desfrutar que eles estão tendo aqui deve agora ser direcionado para o fato de: e quanto após esta vida? Então, a todo homem é destinado a viver apenas uma vez. Eclesiastes 11, 3 é o que você vê lá quando ele diz: Lázaro morreu e o homem rico morreu. Eclesiastes 11, versículo 13, ele diz: cada árvore deve cair. Se uma árvore cai para o sul ou para o norte, aonde cair permanece para sempre. Que você não pode mudar o seu destino depois que você é falhado pela morte. Que a mudança enquanto estamos aqui. Que o destino é mudado da maneira que vivemos aqui. Aqueles que são fiéis a Jesus e a Jeová e ao Espírito Santo, isso determina a direção que eles caem para o céu. Você sabe que Josué 23, Josué diz: agora estou prestes a ir ao caminho de todos. Em outras palavras, todos devem morrer. Existe um caminho que todos devem seguir agora. E isto é sério, povo abençoado. O mais importante, você vê aqui que os dois morreram. Você vê que Abraão morreu um longo tempo atrás, e então Lázaro morre, e então o homem rico morre. Mas você vê que aqueles que morreram, eles falam um com o outro. Isso quer dizer que existe vida após isto aqui. Você precisa planejar para isso. A vida, eles estão conversando, há uma consciência presente. Não quero entrar nas dinâmicas do que aconteceu antes do Messias ir para a cruz. Seria complicado para vocês, mas estou dizendo que eles vão para a presença consciente do Messias, do Senhor. Por isso que você vê em Lucas 23, ele diz que hoje você estará comigo no paraíso, e o Senhor ainda se levanta. Então, isto é poderoso, muito poderoso. E é por isso que Enoque foi ressuscitado em Gênesis 5, 24. Então, quando ele diz, você pode ver Gênesis 15, versículo 6. Abraão foi considerado justiça quando ele creu, quando ele teve fé.
Em outras palavras, aqueles que têm fé, eles terminam no lado de Abraão. Se eles são fiéis, se eu fosse vocês, eu buscaria entender o que significa ser fiel, fidelidade, ser fiel ao Senhor. Do lado de Abraão, em outras palavras, Lázaro foi fiel ao Senhor. Em outras palavras, livro de Atos, capítulo 7, Estevão foi fiel ao Senhor. Gênesis 5, 24, Enoque foi fiel ao Senhor. O ladrão na cruz, Lucas 23, hoje estará comigo no paraíso. Ele foi fiel ao Senhor. Gênesis 13, 15. Gênesis 15. Ele diz, Abraão creu no Senhor. Ele considerou isso a ele como justiça. Então, a casa, o lar dos justos, aqueles que buscam a justiça aqui, é aonde eles vão parar. Isto é o que o Senhor está dizendo. Por isso que 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13, ele diz isso. Ele diz que o próprio Senhor, Deus, descerá do céu. Ele diz para pegar aqueles que são justos para ir com Ele. Por isso que em Apocalipse capítulo 6, 9 ao 11, você vê aqueles que foram mortos na tribulação, estão chorando. Por quanto tempo o soberano Deus não julgará os habitantes da terra para vingar o nosso sangue? E eles recebem uma veste. Eles estão na presença do Senhor conscientemente. Nós sabemos que muito em breve, quando o Messias agora termina o reino milenar e entramos no estado externo, se torna um novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Portanto, isto realmente é a jornada que estamos tendo aqui, e a linha disso tudo aqui é que dia e hora não é conhecido, ninguém sabe. Quando você olha Daniel capítulo 9, 24 e 27, o Senhor escolheu 70 semanas para tratar com Israel, mas após a 69ª semana ele parou o relógio. Então ele introduziu o mistério. Ele trouxe a igreja, que não é mencionada no Antigo Testamento, e agora está próximo. Ele nos enviou para dizer que muito em breve haverá uma evacuação, como viram ontem em Luzê. A evacuação está próxima, então ele vai tomar a igreja embora. Então ele vai reconectar de novo a 69ª semana para a última. 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Então, a adoração, a ordem de adoração é a mesma. Então você vê que depois do arrebatamento existe a ressurreição dos crentes. Se você... Deixe-me ir com vocês para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Ele diz o seguinte. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, por favor. Se vocês leem... Se você ler do versículo 16... Porque dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o versículo 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Se você começar do versículo 13, veja o que ele diz. Irmãos e irmãs, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então nós cremos também que Deus trará com Jesus aqueles que adormeceram nele, em Cristo, nele. É por isso que você vê que esta ressurreição também reflete em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, que esta ressurreição que acontece no arrebatamento, esses são os cristãos crentes, porque ele está falando sobre aqueles que adormeceram em Jesus Cristo, que você sabe que é a igreja. No entanto, quando você lê o livro de Apocalipse, capítulo 20, então você encontra uma outra ressurreição, que ainda é parte da primeira ressurreição, participando da ressurreição de Cristo. Apocalipse, ele diz: eu vi tronos onde estavam sentados aqueles que receberam autoridades para julgar. Então isso inclui a igreja que está vindo com ele na sua segunda vinda.
para reinar no reino milenar. Aqueles que forem de vocês que forem arrebatados, isto é vocês. Mas quando você lê adiante, ele diz: mas havia almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho sobre Jesus e por causa da palavra de Deus. Eles não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a marca nas suas testas, nem nas suas mãos. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo. Até que 1000 anos. Aqui novamente ele diz que os santos da tribulação também serão ressuscitados, porém isto está acontecendo após a tribulação. Portanto, no arrebatamento, somente aqueles que são cristãos, aqueles que dormiram em Cristo, em outras palavras, cristãos crentes, aqueles que serão os que serão ressuscitados no arrebatamento, mas aqueles que estiverem vivos naquele ponto subirão. Mas então você terá a tribulação e você tem uma outra classe, são os santos da tribulação. E porque a era da igreja acabou e é reconectado de volta à 70ª semana, então foi como se fosse o mesmo como era no Antigo Testamento. Por isso que eles também serão ressuscitados junto com os santos da tribulação, porque a ordenança de adoração será retrocedida para o tempo da 69ª semana. Isso é incrível, povo abençoado. Gênesis, ele diz que aqueles... quando ele fala, ele ainda fala sobre os santos do Antigo Testamento. Quero ler Ezequiel, versículo 12 e 13, ele diz o seguinte, Ezequiel 37, 12 13, ele diz, In Ezekiel, I would like to read Ezekiel 37, verses 12 and 14. 12 ao 13, ele diz o seguinte, Ezekiel 37, 12 and 14. portanto, profetize e diga a eles, isto é o que o Senhor soberano diz. 12 to 14. Meu povo, eu vou abrir as suas tumbas e trazer vocês para fora delas. Trarei vocês para a terra de Israel. Então vocês serão meu povo. Então vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as suas tumbas e trazê-los para fora delas. Eu colocarei meu espírito em vocês e vocês viverão. Eu colocarei vocês na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor, o Yahweh dos exércitos, que falou. E eu fiz isso, declara o Senhor. É aqui quando eles serão ressuscitados. Os santos do Antigo Testamento serão ressuscitados agora. Então eles entrarão naquele reinado com o Messias na terra de Israel. Mas há tanto ali que poderíamos compartilhar. Mas a segunda ressurreição, que você não deveria ser parte, acontece em Apocalipse 20, 11, 15, o grande juízo do trono branco, onde eles são ressuscitados para serem julgados e lançados no lago de fogo. Então isto tem sido um tópico muito poderoso para a missão na Europa aqui, para que eles saibam que em tudo que eles estão aproveitando aqui, eles precisam entender uma coisa, que a vida nesta terra é temporária, e que o Senhor tem dois destinos. Um é uma recompensa, a outra é uma retribuição. Um juízo retributivo. Uns irão para o paraíso, que é uma recompensa, o outro é o fogo do inferno, o tormento. E o Senhor vai julgar estritamente baseado na maneira que você viveu a sua vida aqui na terra, neste corpo. Que quando você recebe Cristo e você o ama, é uma aplicação. Como se você estivesse no judiciário de Deus Todo-Poderoso, está colocando uma oração, fazendo uma oração para Deus, que você quer viver com Ele eternamente. É isso que ele está dizendo aqui. E o Senhor sempre é maravilhoso, Ele sempre garante isso. Mas se você rejeita o Senhor da maneira que a Europa rejeitou o Senhor, e tem demorado para vir, desde que nós demoramos a vir para cá. Então é uma aplicação diante do judiciário, as cortes de justiça do céu. Você está dizendo a ele que você quer passar a eternidade longe dele. E essa tragédia normalmente é garantida.
ele normalmente vai entregar isso. Então esta é a missão que temos aqui. O Messias está vindo, aqueles que querem receber o Senhor, repitam: querido Senhor Jesus, eu me arrependo, meu Senhor Jesus, da complacência e do pecado, e te peço, meu Senhor Jesus, para me perdoar de todo o meu pecado, deliberado e intencional, pecado intencional, que não foi intencionado. E venha em meu coração e, por favor, salva-me e transforma-me, salve minha alma da condenação eterna, do eterno lago de fogo. Por favor, me encha com o Espírito Santo e me dê zero tolerância ao pecado e me prepare para o eterno reino de Deus. Senhor, me dê uma perspectiva eterna na minha vida aqui, para que em qualquer coisa que eu fizer aqui possa ser diretamente relacionada com os requerimentos de entrada para o glorioso e eterno reino de Deus. Senhor, me usa para alcançar mais pessoas por causa da gravidade desta mensagem, para que eles também possam receber a oportunidade de mudar o seu destino, sua eternidade, e que, Senhor, o Senhor possa ganhá-los para o seu lado, para que eles possam entrar no eterno reino de Deus. No poderoso nome de Jesus eu nasci de novo. Amém. Baruch Hashem. That they may enter the eternal kingdom of God. In the mighty name of Jesus, I'm born again. Thank you. Toda rabah, Baruch Hashem. Adonai. Have come to us with, blessed people. And I want to say thank you very much to our lords and our fathers, the two most dreadful, the most glorified prophets of Jehovah Hashem, for coming to us to enlighten us more, blessed people. Thank you so much, my lords and my fathers, for such a very awakening teaching.